Olá pessoal, eu sou o Matheus, um dos motores de infecto de vocês, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as arboviroses, principalmente dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Bem, começando pela dengue, ela é transmitida, como todo mundo sabe, né, pelo mosquito Aedes aegypti, é o principal vetor, assim como da zika e da chikungunya. E a febre amarela pode ser pelo Aedes aegypti, mas pode ser por outros, a gente vai falar mais adiante. A dengue, ela possui 4 sorotipos, tá certo? Tipo 1, 2, 3 e 4. A circulação viral geralmente dura em média 5 dias. E aí a depender de o vírus estar circulando, a gente vai fazer um teste para diagnosticar ou não, tá certo? A gente vai falar adiante. Eu vou falar aqui rapidamente sobre algumas teorias, né, daquela questão de quando a pessoa tem uma dengue pela segunda vez, ela costuma ser mais grave e tal. Aí tem essas duas teorias, que é a teoria de Halsted e a teoria integral de multicausalidade. Bem, a teoria de Halsted, ela basicamente quer dizer assim, o indivíduo ele tem um, a dengue, né, um sorotipo X, tá certo? E aí ele desenvolve anticorpos, tal, fica curado, né, que é um quadro assim geralmente mais leve. E aí 6 meses depois ou mais, tá? Lembrando que dentro de 6 meses ele fica meio que protegido, tá certo? Então se ele tem dengue, ele só pode ter novamente 6 meses após, tá certo? Nesse período ele fica protegido. Aí 6 meses após ele tem novamente dengue, deu esse azar, né? E aí agora o sorotipo Y, né? O X ele não pode ter sorotipo Y agora. E aí, como ele tem contato contra o sorotipo, vai ter a presença dos anticorpos neutralizantes do sorotipo X, tá certo? Que ele desenvolveu anteriormente, que reconhecem parte do vírus, tá certo? Eles conseguem se ligar a esse vírus, mas ele só forma um complexo antígeno de corpo. Ele não é capaz de inativar o sorotipo Y. E aí, esse complexo antígeno anticorpo vai funcionar como uma chave que ativa os macrófagos e monócitos, produzindo uma maior quantidade de citocinas, tá certo? Se iniciando um processo inflamatório mais intenso, e aí ocasionando aquele quadro mais grave da doença. É basicamente isso que quer dizer a teoria de Halsted, né? Que a memória, né, dos anticorpos do outro sorotipo, que aí meio que intensifica um processo nessa segunda vez que ele tem a dengue, tá certo? Basicamente isso. E a outra teoria, para a pessoa vir a desenvolver uma dengue mais grave, é que ela tem os fatores ambientais, fatores do próprio indivíduo, né, os fatores virais, assim, uma maior quantidade de carga viral foi inoculada. Aí os fatores do hospedeiro, né, ele tem múltiplas comorbidades, enfim, tudo isso vai influenciar no modo de como ele vai ter essa dengue, tá certo? Aí essas são as duas teorias que a professora pode vir a cobrar. E aí a gente vai haver, né, a suspeita da dengue, né, e como é que a gente vai fazer essa suspeita? Primeiro, a questão epidemiológica, né, é bastante importante. O indivíduo ele tem que ter tido contato, estado numa área que é susceptível para dengue, tá certo? Pelo menos nos últimos 14 dias. Então, a questão epidemiológica é muito importante, não esqueçam disso. Além disso, ele tem que ter febre, né? E geralmente essa febre dura entre 2 e 7 dias, associado a dois ou mais dos seguintes manifestações, que é náuseas, vômitos, exantema,
mialgias, né, artralgia, cefaleia, dor retroorbital. Aqui é importante, artralgia, né, a gente associa muito a artralgia para chikungunya, mas a dengue também pode ter, tá certo? Prurido nas mãos e nos pés. Esse prurido, geralmente ele aparece no finalzinho da dengue, quando a pessoa está se recuperando. Não costuma ser no início, tá certo? Então quando ele aparece é um sinal bom, né? Quer dizer que a pessoa está se recuperando. As petequias e a prova do laço, né? Você só vai fazer a prova do laço se a pessoa não tiver petequias, obviamente. Se ela tiver as petequias, não precisa fazer a prova do laço, né? Aí eu marquei aqui a prova do laço porque ele é um importante sinal. Se a pessoa chega lá com febre, tá numa área que tem mosquito da dengue, tem dengue, tá com náuseas, febre, é importante a gente suspeitar de dengue, né? E aí a gente pode fazer a prova do laço, que é basicamente você vai medir a pressão do paciente, vai somar a pressão sistólica com a diastólica, vai fazer a média, deu lá 12 por 8, se soma e divide por 2, né? Vai dar 100. Aí você infla o manguito e mantém essa na pressão de 100 milímetros por mercúrio por cerca de 5 minutos, se for adulto, ou 3 minutos se for criança. E aí, após o término dessa manobra, você vai observar, né, se apareceu petequias no local. No local que apareceu mais petequias, você vai fazer um quadradinho, né, de 2,5 por 2,5, se eu não me engano. E aí você vai contar as petequias que tem dentro desse quadradinho. Se tiver mais de 20 petequias no adulto, deu profilaxia positiva. Se tem mais de 10 petequias na criança, também deu positivo. Então é importante, assim, na suspeita da dengue, tá certo? Prova do laço, não esqueçam disso. E no hemograma, a gente vai ter a leucopenia com a linfocitose, tá certo? É importante isso. Mesmo com a leucopenia, a gente vai ter a linfocitose, tá certo? Continuando, agora com a gente suspeitou da dengue, né? Mas agora, será que tem sinais de alarme? Aí, quais são os sinais de alarme? A defervescência, né? Que é a melhora da febre, tá certo? Que a febre pode durar entre 2 e 7 dias, né? Então, a febre geralmente melhora, mas aí pode aparecer outros sintomas, né? Que é dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, né? Não é aquela vômito ocasional, um episódio de vômito. Acúmulo de líquido, então vai perder líquido para o terceiro espaço, né? De acordo com a fisiopatologia da doença. A fragilidade dos capilares, perde líquido para o terceiro espaço, e aí pode ter ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, o sangramento de mucosa, né? Gengiva e nariz. Aqui é basicamente essas mucosas, né? Gengiva e nariz. Se for um sangramento mais intenso, de gástrico, intestinal, já vai ser um quadro mais grave, tá certo? Letargia, irritabilidade, hipotensão postural, que é importante. Marquei também que é outra sinal importante quando a pessoa se levanta, às vezes ela fica tonta e é um importante sinal, né? Quer dizer que a pessoa perdeu bastante líquido para o terceiro espaço e aí dentro do vaso tem pouco líquido, né? Então causa essa hipotensão, tá certo? Hepatomegalia, né? Pode acontecer e aumento progressivo do hematócrito, tá certo? Por quê? Por que aumenta o hematócrito? Porque a pessoa está perdendo líquido para o terceiro espaço, então o sangue fica mais concentrado, tá certo? A gente vê lá na Infecto, quando a gente roda no internato, pacientes com dengue, o hematócrito fica de 49, próximo de 50, é bem comum, tá certo? E as plaquetas lá embaixo, plaqueta de 40 mil, 20 mil, tá certo? Os quadros mais graves, né? E agora um quadro suspeito de dengue grave, né?
quando o paciente realmente está ali quase nas últimas, porque é um quadro realmente muito grave, porque vai ter o choque, né, devido ao extravamento de plasma, que a gente já mencionou, né, por ter espaço e tal. Então o paciente vai ter os sinais, né, de choque, vai estar cardíaco, as extremidades frias, né, o preenchimento capilar elevado, maior que 3 segundos, o pulso bem fraquinho, quase indetectável, a diferença de pressão convergente menor ou igual a 20 miligramas de mercúrio, né? A hipotensão arterial em fase tardia, o acúmulo de líquido com insuficiência respiratória, tá certo? No sangramento, a questão do sangramento, vai ter agora, não é mais de mucosa, é epistaxe somente, né? Tem outros quadros mais graves, como hematêmese, melena, né, o sangramento intestinal, metrorragia volumosa, sangramento do sistema nervoso central, então são sangramentos mais intensos. E comprometimento grave de órgãos, por exemplo, comprometeu o fígado, lesão hepática, aí as enzimas hepáticas muito elevadas, acima de 1000, pode acontecer. Sistema nervoso central, coração, miocardite e outros órgãos. Esses aqui são sinais de dengue grave, tá certo? A gente vai discutir como é que vai abordar cada um deles. E aí, o diagnóstico, né? A gente pode fazer os exames complementares. Suspeitou lá, é importante a gente fazer um hemograma, né? Para ver como é que estão a questão das plaquetas, tá certo? Então, hemograma, plaqueta, a gente observa o hematócrito. Também, albumina, provas de função hepática, ureia, creatinina, ionograma, tá certo? A urina, para ver se tem hematúria, que é uma questão de sangramento também, né? Hematúria, sangramento na urina. E imagem, a gente pode ver um raio-x, um ultrassom do abdômen, questão do fígado, se ele está aumentado, né? Eletrocardiograma, um ecocardiograma, dependendo dos sintomas do paciente, tá certo? O diagnóstico definitivo da dengue, ele vai variar. Se for no período que está acontecendo a doença, né, o vírus está circulando, a gente pode fazer um teste molecular, que é o RT-PCR, ou o antígeno NS1, tá certo? Esses testes só vai funcionar até o 5º dia, que é o período que o vírus está circulante. Depois disso, não vai adiantar mais a gente fazer esse teste. A gente faz o McElisa, tá certo? Aquele IgM, IgG, a gente vê, né, se o paciente teve dengue, o IgM é uma prova mais aguda, né, o IgG é algo mais crônico, né, assim, crônico, algo mais antigo, né, uma infecção mais tardia. E aí, a gente pode também fazer o isolamento, né, viral por uma biópsia. O paciente veio falecer, aí lá no fígado dele a gente pode fazer lá o isolamento viral e identificar, tá certo? O vírus. E aqui eu trouxe um quadrinho, né, que ele continua, tá certo? Depois, esse quadro tem na internet, é bem fácil achar, é muito importante. Ele tem assim, tudo aquilo que a gente já discutiu, né? Suspeita de dengue, aí que a pessoa nos últimos 14 dias foi para uma área suspeita, né, que tem dengue, né? E aí ele apresenta febre, usualmente de 2 a 7 dias, né? E dois dos seguintes mais sintomas que a gente já discutiu, né? Náusea, vômito, tá certo? Prova do laço, tal. E aí a gente vai ver aqui os sinais de alarme. Os sinais de alarme, os sinais de choque, que é o dengue grave e os sinais de alarme, tá certo? Dengue com sinais de alarme. Aquilo que a gente discutiu, né? Ó, sangramento do mucosa, né? Que é epistaxe, e gengivorragia, dor abdominal, vômitos,
tá certo? Aqui pode ter vômitos também, só que aqui são vômitos persistentes, né? Hipotensão postural, tá certo? E aqui o quadro mais grave, né? Sangramentos mais intensos, hipotensão arterial, fase tardia do choque, né? Então, quadros mais graves. E a gente vem seguindo aqui o fluxograma, o paciente que suspeita de dengue, aí tem sinais de alarme ou de choque? Não, aí ele vem para cá. Então ele provavelmente é A ou B, grupo A ou grupo B. Aí faz a pesquisa aqui de sangramento espontâneo, né? Prova do laço, por isso que é importante a gente fazer a prova do laço. Se tem risco de social, comorbidades, tá certo? E aí a gente vê, deu tudo negativo, aí não, então ele é o grupo A, né? Sem sangramento espontâneo, a prova do laço foi negativa, sem sangramento, e faz só um acompanhamento ambulatorial, tá certo? A gente pode pedir o hemograma aqui para ver a questão da plaqueta, o hematócrito, né? E aí a conduta é hidratação, tá certo? Todos eles a gente vai hidratar o paciente. Aí o que vai variar é como essa hidratação é feita, se é uma hidratação mais intensa ou pode ser uma hidratação oral mesmo, com água. A pessoa vai beber água em casa, tá certo? Ou então tem aquele sorinho de reidratação oral, também pode dar, né? Para facilitar a hidratação do paciente. Por quê? Porque ele perdeu muito líquido para o terceiro espaço. E aí a gente vai ter que encher novamente os vasos dele para melhorar a questão da pressão, enfim, evitar que a dengue se complique, tá certo? Não vou ler aqui para não ficar tão extenso, mas aí depois vocês olham cada um deles, as condutas, tá certo? Tem tudo direitinho aqui. Vamos continuando. Agora, chikungunya. Chikungunya, ela também causada pelo mosquito Aedes aegypti, né? Mas a chikungunya, ela varia um pouco, né? Que ela é uma doença, assim, aguda também, né? Mas a febre dela é uma febre alta, tá certo? É uma febre de início súbito, já começa assim com febre praticamente. E acima de 38, 38,5, tá certo? É uma febre mais elevada. E aí está associada muito àquela questão que a gente diz, todo mundo sabe, né? Da artralgia, da artrite, né? Que pode acontecer da chikungunya. Não explicada por nenhuma outra condição. Então a pessoa não tinha nada e agora está com essa dor nas articulações. E além disso, a pessoa esteve presente em uma área endêmica, né? Nos últimos 14 dias, semelhante à dengue, tá certo? O vírus, o tipo do vírus, ele é o alfavírus, então ele não possui prova cruzada com a dengue e a zika. A dengue e a zika é o mesmo vírus, flavivírus, se não me engano. E aí, quando a gente faz o teste lá, pode ser que dê positivo para dengue, mas o paciente esteja com zika, ou vice-versa, tá certo? Aqui não. Se fez o teste, é chikungunya mesmo, tá certo? A representação clínica. O período de incubação dura geralmente 2 a 4 dias, podem se estender até 12. O início é abrupto, né, da febre, acima de 38, 38,5. Vai ter um rash macular e a questão da artralgia. Formas atípicas também podem acontecer, né, e graves podendo ser fatais, né, com miocardite, extensas lesões bolosas na pele, encefalopatia neonatal também, né? E a questão da artralgia crônica, tá certo? Os sintomas, né? Artralgia, cefaleia, mialgia, exantema, edema, prurido. O prurido é menos intenso comparado à zika, né? A zika tem um prurido mais intenso, tá certo? E a questão da febre também, aqui. Aí a gente vai variar. Tem as formas, né? Aguda, subaguda ou crônica. A forma aguda é aquela forma aqui que já começa com os sintomas. Hoje mesmo já apareceu. Aí pode ter aquela febre, vai ter aquela febre, né, elevada. Aí pode ter a poliartralgia, né,
edemas articulares associados à tenossinovite, incapacidade de tarefas cotidianas, né? Então a paciente fica bem debilitada, não consegue fazer nada. E a conduta, nesse caso, é repouso absoluto. Ela corre risco de cronificar caso ela se esforce, tá certo? Então, é aquela dona de casa que está com suspeita de chikungunya, se ela continuar fazendo os afazeres domésticos, mesmo com dor, sofrimento, é, é um caso que pode ser que ela cronifique, tá certo? Então, ela está correndo um risco. E o uso de corticoide e anti-inflamatório na fase aguda, na forma aguda, né, está contraindicado, tá certo? Então, pode ser que agrave a doença. Então, a questão mesmo é repouso absoluto, tá certo? Hidratação, repouso absoluto mesmo. Aí vem a forma subaguda, né? Que após a fase aguda é uma exacerbação dos sintomas que pode durar de 2 a 3 meses, a fase subaguda, que continua, né, com aquela poliartralgia, exacerbação das dores articulares, tendo sinusite e tal. E aí a paciente pode vir até a desenvolver quadros psiquiátricos, né, que é depressão, por conta de não conseguir fazer as coisas em casa, e aí ela pode ficar mais triste, né, então é muito importante a abordagem dessa paciente, tá certo? Aqui a gente já pode iniciar, né, anti-inflamatórios e corticoides. Então a primeira conduta é repouso, caso não melhore, a gente pode partir para anti-inflamatórios e corticoides. O corticoide aqui é um exemplo, né? Pode ser uma prednisona 0,5 mg quilo dia por 21 dias. E aí depois vai fazer um desmame lento, né? Diminuindo 5 mg a cada semana, por exemplo. Até zerar. Então é um desmame lento, tá certo? E aí, caso continue, né? 2, 3 meses após, então obviamente, após a fase subaguda, vem a fase crônica, que pode persistir por anos, né? 5 anos, 7 anos, enfim, muitos anos. Que é essa poliartralgia, então, poliartrite, né? Continua com a questão das articulações, né? Exacerbação das dores articulares, né? E aí o tratamento pode ser com corticoide, mudar o corticoide. Não fez corticoide na fase subaguda, aí pode fazer agora, né? Ou então com outras medicações mais pesadas, né? Metotrexato, hidroxicloroquina, tá certo? Ou até imunobiológicos. Então, a depender da forma da chikungunya, a gente vai ter diversos tratamentos, tá certo? E aí tem as formas atípicas, né, da doença, que todo paciente que ele apresenta sinais clínicos ou laboratoriais com necessidade de internação em terapia intensiva ou risco de morte. Então, necessidade de internação naqueles pacientes que apresentam sinais clínicos laboratoriais sugestivos de perigo, tá certo? Então é importante isso, a questão da internação. E aí, quais são esses pacientes de risco, né, de virem a desenvolver essas formas atípicas graves? Aquele idosinho, né, acima de 65 anos, ou então aquela criança menor que 2 anos, né, os extremos de idade. Aquele paciente que fez uso de anti-inflamatório, por exemplo, na forma aguda, fez lá um anti-inflamatório e aí pode vir a desenvolver uma forma grave, tá certo, da chikungunya. Alcoolismo, doença respiratória, hipertensão e alterações cardíacas. E a taxa de mortalidade é até elevada, né? Até 10%, em torno de 10% dos casos. Aí o diagnóstico, né, da chikungunya pode ser por RT-PCR, né, na fase da viremia que o vírus está circulando, ou a sorologia, né, após 10 dias, semelhante à dengue, tá certo? Aí no hemograma a gente vai ter a linfopenia, tá? Importante isso, diferente da dengue. A questão da inflamação, né? Porque é uma doença bastante inflamatória, né? Essa questão
a artralgia e tal, enfim. O PCR pode estar elevado, pode ter miosite, e aí o CPK se elevar também, né? Comprometendo também a função renal do paciente. Ele pode até vir precisar de diálise, tá certo? A função hepática, né, também é importante avaliar, ionograma e exame de imagem. Agora vamos falar um pouquinho da zika, né? A zika é causada pelo flavivírus, tá certo? Então, pode ter prova cruzada com a dengue, então na hora do exame não bater o martelo dizendo que é zika ou dengue, tá? Porque pode ter essa prova cruzada. A transmissão vertical pode acontecer, né? Que a gente viu há alguns anos a questão da microcefalia, né? Que a gente vai discutir um pouquinho. Pode acontecer, né? Importante dano fetal. A questão sexual e a transfusão. Então, ele pode transmitir a doença. A zika, ela geralmente, a questão da febre, ela pode nem ter febre. Então, aqui a gente viu o extremo, né? A chikungunya, a febre elevada. Aqui na zika pode ser uma febre baixa ou até ausente, tá? Vai ter aquele rash, que pode ser até pruriginoso, tá certo? Aqui, como mostra na imagem, assim, aquele rash macular, ou maculopapular também pode ter, né? Algumas pálpulas. Pode ser pruriginoso, tá? Pode ter artrite, artralgia também. Conjuntivite não purulenta pode aparecer, né? Mialgia, cefaleia, dor retroorbitária. Então, um quadro semelhante misturou aqui dengue com um pouco de chikungunya também, né? Pode ter edema e vômitos. Então, assim, quadros bem gerais, né? Essas arboviroses possuem. As complicações, né, da zika pode ser complicações neurológicas, né? Guillain-Barré, meningocefalite, mielite aguda, alterações fetais como a microcefalia, né, anormalidades oculares e também auditivas também pode acontecer, tá certo? O diagnóstico, novamente, o RT-PCR até 5 dias, uma semana, que é quando o vírus está circulando, e aí depois a gente vai partir para a sorologia, né, com o McELISA, o IgM, né, provando ali aquele quadro mais agudo, tá certo? Surge depois da primeira semana, 10 dias, né? Pode persistir por meses. E falso positivo com a dengue, né? Aquela prova cruzada, tá? Tem um teste que ele é possível identificar os três, né? Dengue, chikungunya e zika, que é esse PRNT. Mas ele é caro, então ele é destinado apenas para aqueles quadros de difícil diagnóstico, tá certo? O paciente com vários sintomas, meio que misturou, e aí para saber se é dengue, chikungunya, pode fazer esse exame. Ou então questão de pesquisa, né? Então ele não é acessível a todo mundo esses exames, tá certo? E aí o vírus pode persistir também por mais tempo na urina. Aqui eu trouxe um quadrinho que eu peguei da aula da professora. Interessante, assim, que ele compara os três, tá certo? E é importante a gente diferenciar aqui, por exemplo, a intensidade da febre. Na zika ela é apenas uma cruz, a chikungunya 3 cruzes, né? Aquela questão acima de 38,5, febre elevada. O exantema aparece aqui no D5, D7 da dengue. Já na chikungunya aparece logo no início, né? D1 e D4, tá certo? E na zika não é o exantema mais proeminente, né? Até 3 cruzes aqui. A questão da mialgia, artralgia pode ter ou não, na chikungunya é mais presente, né? Aquela dor retroorbitária na dengue é mais presente, tá certo? A questão do sangramento, na dengue é mais presente. A questão de choque pode ter ou não na dengue, tá certo? A plaquetopenia. Inclusive, acho que, se não me engano, a professora cobrou uma questão perguntando sobre a questão das plaquetas. Qual dos exames não dava alterado
na Zika, alguma coisa assim. Então é importante a gente ver direitinho essa tabelinha, tá certo? E por fim, a febre amarela. A febre amarela é causada pelo vírus amarílico, tá certo? Que é o único sorotipo, é um flavivírus, tá certo? Também como as outras, Zika e dengue. A transmissão ela pode acontecer no ciclo silvestre por meio do mosquito Haemococcus, tá certo? Ou Sabetes. Então, o animal está contaminado, o mosquito pica o animal e aí depois transmite para o humano, tá certo? E aí, então é importante esse ciclo silvestre porque geralmente acontece quando a pessoa vai para ecoturismo, né? Aqueles no meio da mata e tal, e aí pode vir a se contaminar. No ciclo urbano, a transmissão pode acontecer pelo Aedes aegypti. Porém, quando, como a pessoa é rapidamente isolada, recebe todo o tratamento e tal, então a transmissibilidade dela no ciclo urbano é bem baixa, é mais no ciclo silvestre. Inclusive a professora fala até que é ausente o ciclo urbano, tá certo? Porque a pessoa rapidamente é isolada e tal, tem todos os cuidados, os contactantes também dessa pessoa, para ver se tem a doença, entram em contato e tal, então enfim, o ciclo urbano ele é bem menos, né, do que o ciclo silvestre. O ciclo silvestre é mais intenso, tá certo? A epidemiologia, né, ela é endêmica no norte, no centro-oeste, no Maranhão. Ela meio que está em transição ali no em Minas Gerais, né, em São Paulo e no Paraná, tá certo? E ela não acontece na costa brasileira. Então aqui no litoral não tem todo aquele cuidado para vacinação, tá, dos pacientes. Ela pode ser assintomática em até 65% dos pacientes, tá certo? Então pode ser realmente não sentir nada a pessoa e ter a doença. Aí o quadro clínico, né, tem a febre, mialgia, náusea, vômito, tudo aquilo semelhante às arboviroses também acontece. Porém, ela tem uma evolução bifásica, então ela tem esses sintomas, melhoram e aí eles reaparecem novamente, semelhante à leptospirose também. A leptospirose é assim. E aí pode confundir com leptospirose, justamente porque também aparece a icterícia, né? Aí é um diagnóstico diferencial bem importante, tá certo? Pode acontecer fenômenos hemorrágicos também, como na leptospirose, tá? Como a falência múltipla dos órgãos. O período de incubação ela é de 3 a 6 dias, tá? O período de infecção na viremia, né? Vai ter febre, calafrios, né? Aquela coisa que a gente já discutiu, né? Você fala, intensa, mialgia, dor lombar. E aí, pode ter o período de remissão, né? O paciente fica febril, né? Aquela questão bifásica. E aí volta no período de intoxicação, né? O retorno da febre, presença de icterícia, né? Vem mais grave. Albuminúria, oligúria, manifestações hemorrágicas, tá certo? O diagnóstico, o paciente vai um quadro compatível, né? Clínica mais epidemiologia. Então ele teve numa área lá na mata, lá em São Paulo, e aí pode ter sido contaminado, né? Se ele tem a clínica, a gente vai associar isso o diagnóstico, né? Então vai fazer o isolamento do vírus a partir da amostra de sangue ou algum tecido hepático, pode ser uma biópsia. Detecção, ou então pode ser a detecção do anticorpo, né? O IgM, né? Pela técnica do ELISA, em quem não foi vacinado, tá certo? Porque obviamente quem foi vacinado pode dar positivo. E demonstração, né, do aumento de 4 vezes ou mais dos títulos de IgG pela técnica de inibição da hemaglutinação, tá certo? Pode também detectar
pelo genoma viral, né, PCR, ou imunohistoquímica. Aí é importante fazer o diagnóstico diferencial com as síndromes hemorrágicas e ictéricas, né? Por exemplo, malária, leptospirose, hepatites, tá certo? Então, é bem importante isso. E aqui os exames específicos, né? Hemograma, vai ter uma leucopenia com linfocitose, aminotransferase acima de 3.000, então bem nas formas graves, né? Pode estar bem estourado mesmo. As bilirrubinas, né? Por conta da icterícia. Função renal e coagulograma, tá certo? E o tratamento, ele é mais aquela questão dos sintomáticos, né? Vai tratar o paciente, pode usar dipirona, evitar paracetamol por conta do dano hepático, né? Evitar AS, por conta da questão do sangramento, anti-inflamatórios também, né? Então, uma hidratação vigorosa, a gente pode solicitar, no caso daqueles pacientes mais graves, né, o hemograma, coagulograma, TJ, TGP, para ver como é que está evoluindo ele a cada uma vez por dia, tá certo? E aí a observação clínica por 7 a 10 dias, e se tiver tudo bem, tudo tranquilo, né? Ou não. E tem a questão da vacinação, tá certo? Pode ser uma dose fracionada de 0,5 ml e a eficácia é até de 97,5. Então, é eficácia bastante elevada, né? E quem que a gente vai vacinar? Aquelas pessoas que viajam para a área endêmicas ou aquelas pessoas que vivem nessas áreas endêmicas, tá certo? Naquelas áreas que eu já mencionei. Aqui na América do Sul, então vai viajar para outro país, né? Na África, lá, algum país da África. Pode se vacinar também. Caso esse país tenha casos oficiais de febre amarela, tá certo? E exposição laboratorial. Tá contraindicado a vacinação em crianças menores de 6 meses, tá? Pessoas que têm alergia ao ovo, porque usa componentes, né, que pode causar crise alérgica nesses pacientes, até anaflaxia, tá certo? Imunossupressão, pacientes com imunossupressão, AIDS, leucemia, linfomas, ou então pessoas acima de 60 anos, também estão contraindicados. E é isso, pessoal. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem falar lá no grupo da mentoria. Pode se comunicar, pode falar no privado também, caso tenha vergonha. E é isso, tudo tranquilo. Desejo uma boa prova pra vocês e vai dar tudo certo.